E aí, pessoal, tudo jóia? Tudo tranquilo? Tudo tranquilex? Mais um vídeo, né? De uma forma diferente, querendo discutir questões que aparentemente estão separadas, mas ao meu ver estão muito mais próximas do que a gente imagina. Saúde não é só a ausência de doença. Saúde é um estado de busca, né? É um equilíbrio biopsicossocial, onde uma série de questões precisam ser perseguidas. E nesse aspecto especificamente, você procurar ter um estilo de vida um pouco mais saudável, ter qualidade de vida, praticar alguma atividade esportiva, né? Fazer as coisas que lhe deem prazer ou que sejam realmente importantes, faz toda a diferença. E aí eu vou começando logo fazendo um pequeno adendo. Infelizmente, essa fala que eu estou tendo agora é uma fala que vai atingir ou tocar pouquíssimos. Gosto sempre de lembrar que a gente tem que ter muito cuidado nos nossos discursos, porque de uma forma ou de outra nós vivemos num país muito injusto, num país muito desigual, e não ter consciência de que esse ideal, de que essa busca que se está se propondo é praticamente inatingível para a grande maioria da parcela da população brasileira, é como se nós fôssemos alienados ou hipócritas. E não é esse o caráter do nosso canal. Muito pelo contrário, é levar uma proposta que porventura possa ser realmente interessante. Mas se nós pensássemos nesse ideal, nessa utopia da dignidade humana que deveria atingir todos, como é que a gente procura, de uma forma ou de outra, manter esse equilíbrio biopsicossocial que a gente entende como saúde? Repito, saúde não é a ausência de doença, e sim uma busca muito mais ousada. Da minha parte especificamente, eu sempre procurei ter muito claro a importância do esporte, da atividade física e da alimentação, e de escolher coisas que realmente possam ser significantes e prazerosas para mim, né? Todos nós temos visões de mundo, perspectivas a serem buscadas, e entender o que é que pode ser um pouco mais significante, um pouco mais cabível, faz parte desse processo de construção de saúde. E na minha expectativa e perspectiva de entendimento do mundo, como desde muito cedo eu tive oportunidades que, infelizmente, repito, não foram oportunidades que a maioria tem, né? Mas eu pude estudar em cantos bacana, pude ter oportunidades extracurriculares de esporte, de arte, todo esse entendimento de mundo, né? Vim de uma família um pouco mais estruturada do que a grande maioria. Todas essas oportunidades me propiciaram escolhas. E a escolha do esporte, a escolha da música, a escolha do estudo e da leitura, a escolha do entendimento de que determinadas atividades e determinadas profissões poderiam ser mais interessantes para a minha vivência, acabaram sendo consolidadas. E nesse aspecto especificamente, o esporte, a atividade esportiva sempre cumpriu um papel muito, muito importante. Eu particularmente não preciso de grandes motivações para todo dia querer fazer alguma atividade esportiva. Houve tempo que eu treinava, hoje eu não me percebo treinando. Hoje eu percebo fazendo atividades físicas moderadas. Para quem não sabe, a atividade física moderada é toda e qualquer atividade física que quebra o sedentarismo. Então, uma caminhada é uma atividade física moderada, uma natação leve é uma atividade física moderada, uma pedalada, uma hidroginástica, né, uma série de alongamentos, tudo que possa ser feito dentro de uma rotina assídua, periódica, que faça com que
o seu corpo se movimente pelo menos 35, 40, 50 minutos, já faz parte. E aqui eu faço outro adendo. Eu não sou educador físico, eu não estou sugerindo e indicando algum protocolo, muito pelo contrário, eu estou dizendo uma prática minha, né? Tudo de forma comedida, tudo de forma compenetrada, sem de uma maneira muito clara querer exceder ou extrapolar limites, muito pelo contrário, olhando para a periodicidade, olhando para a regularidade, olhando para a constância como um diferencial. Para mim hoje, já fiz isso no passado, para mim hoje o importante não é fazer muito volume, muita quantidade. Para mim hoje é fazer sempre. Utilizar a disciplina, a determinação como um diferencial muito grande. E esse tipo de característica, esse tipo de construção de hábito e costume, a gente acaba podendo levar para tudo na vida. Tudo na vida. Então, se você vai para um ambiente profissional, se você vai para um ambiente organizacional, essas questões acabam sendo valentes e interessantes, porque no ambiente profissional e no ambiente organizacional você também vai precisar ter constância, você vai precisar também ter disciplina, você também vai precisar ter foco. E essas características que de uma forma ou de outra não se aprende de uma hora para outra, precisa se assimilar, enraizar na nossa maneira de ser, o esporte acabou sendo, a prática esportiva acabou sendo uma grande porta de entrada dessa construção, né? Então, eu acabo que tenho uma percepção de método, eu acabo que eu tenho uma percepção interessante de rotina, eu acabo que eu tenho que definir claramente, quer seja semanalmente falando, mensalmente falando, semestralmente falando, anualmente falando, objetivos. E tudo isso, quando a gente faz um diálogo, faz uma tradução para a vida de uma forma maior, pode sim, deve sim facilitar essa compreensão de equilíbrio. Saúde como uma perspectiva de equilíbrio. Saúde como um diálogo entre o biopsicossocial, né? E, dentro dessa perspectiva, repito, a prática esportiva, a atividade física acaba desempenhando algo muito interessante. E aí, sem querer, mais uma vez, repito, dizer algum protocolo, eu tomo para si alguns nortes, né? Primeiro, procuro ter o máximo possível qualidade de sono. Sei que a qualidade de sono às vezes fica extremamente abalado de acordo com as preocupações, as responsabilidades e as broncas que nós temos que tocar. Então, de uma forma muito clara, procurar começar pelo final, ou seja, começar pelo ir dormir, pode ser uma estratégia de reflexão. Procuremos ir dormir da forma mais desapegada possível das coisas, das questões, das responsabilidades que nos dizem respeito. Talvez essa seja a primeira grande e difícil estratégia a ser tocada. Porque quando nós vamos deitar, não digo nem dormir, preocupados, é bem provável que a qualidade do nosso sono caia muito, caia muito. Com isso, às vezes você pode até dormir ou estar deitado mais de 5, 6, 7, 8 horas, mas a sensação de acordar no outro dia cansado vai acabar prevalecendo. Se você tem uma qualidade de sono um pouco melhor, você vai acordar o que eu chamo de literalmente descansado. E aí, nesse aspecto, você vai ver que menos horas de sono vão ser necessárias. Então, geralmente eu durmo 11, 11 e meia da noite, mas geralmente eu também acordo 4, 4 e meia, 5 horas da manhã. Porque o meu organismo, por ter um pouco mais de qualidade de sono, consegue se satisfazer com essas horas de sono. E depois de acordar, algumas rotinas são eminentemente tocadas, né? Às vezes, quando
pela manhã a gente tem um encaixe maior, a gente já procura fazer a atividade física pela manhã. Uma caminhada, uma nadada, às vezes dá para a gente tirar a bicicleta e dar uma passeada, tudo procurando movimentar o corpo, mas mais importante do que movimentar o corpo é construir com esse movimento uma higiene mental. A atividade física associada à higiene mental, ela é fundamental para esse processo de equilíbrio biopsicossocial. Procuro assim, controlar de certa forma a alimentação, né? Procuro escolher um pouco mais os alimentos, né? Procuro optar por alimentos mais naturais e menos industriais, e mais uma vez eu faço recorte. Não estou querendo passar nenhum protocolo nutricional. Estou dizendo o que é que eu faço. Abuso das frutas, das verduras, dos legumes. Estou paulatinamente diminuindo muito a ingesta de carnes como uma maneira geral, né? Vermelha, branca, peixe, frango, porco. Tudo isso eu estou procurando diminuir. Evito consideravelmente as frituras. Sim, pouco acontece de termos menus com fritura, e procuramos tocar essa maneira de ser da maneira também que nos perceba que está causando bem ou que está nos causando um bem-estar. Quando a gente acaba fazendo tudo isso e saindo para trabalhar, a gente acaba saindo para trabalhar de forma mais disposta, mais prazerosa. E nesse aspecto aí eu também tenho que enfatizar que a profissão que eu exercito da maneira mais majoritária, que é a docência, acaba sendo uma profissão muito bacana nisso tudo. Porque enquanto professor universitário, a gente frequenta um meio onde prevalece a jovialidade, prevalece também a universalidade de saberes, de conhecimentos, e todas essas questões acabam ajudando também para a nossa construção cognitiva e mental de uma forma muito sadia. Eu acredito que dentro desse processo, na minha vida, a profissão que eu escolhi, que eu abracei, que é a docência, por incrível que pareça, diferente do que muitos falam, acaba sendo um diferencial consistente dentro dessa construção, né? E o ciclo se repete. Lógico que nós temos alguns momentos onde existem picos e picos de pressão ou de exigência, isso é natural, é inerente à vida de todo ser humano, mas quando eles chegam, a gente procura enfrentá-los de uma forma mais serena, enfrentar sobre a seguinte perspectiva: problemas existem e sempre existirão, a gente vai oferecer soluções resolutivas, vai tentar sempre resolvê-los, mas nem sempre a gente consegue, mas a vida continua. O que importa é o nosso engajamento equilibrado, o nosso engajamento comprometido, o nosso engajamento convicto de que nós estamos fazendo o melhor. Nunca, criteriosamente, procurei ser o melhor, mas sempre eu procurei dar o meu melhor, dentro das minhas limitações, dentro das minhas contemporizações. Isso faz parte. Não estou aqui querendo vender a ideia do super-homem, da super-mulher, daquele que não falha, daquele que não erra, porque isso também é inerente à vida humana. A gente precisa ter essa consciência. Estou querendo provocar em cada um de vocês a reflexão de que equilíbrio é uma estratégia muito maior do que performance. É um diálogo muito intenso que ao longo desses últimos, principalmente desses últimos 10, 15 anos, eu venho trazendo para dentro da minha vida. Equilíbrio é uma proposta muito mais cabível do que busca de performance. Com o equilíbrio, a nossa performance satisfatória pode acontecer de uma forma muito mais rápida, natural, concreta, sem comprometer o equilíbrio, e sim, muitas vezes, retroalimentando o equilíbrio. E aí eu volto para o início da minha fala. Saúde não é ausência de doença.
é um equilíbrio biopsicossocial. Espero minimamente ter contribuído, mais um vídeo, mais uma proposta de discussão, num domingo que parece ser muito prazeroso. Vou fazer um pouco de tudo, vou procurar me alimentar bem, vou procurar fazer minha atividade física, vou procurar estudar muito, vou procurar conviver com família de uma forma muito bacana, sempre nessa direção, busca de equilíbrio. Nem sempre a gente consegue, mas a gente tem que deixar claro que essa é a nossa busca. Espero ter contribuído. Quero ouvir o comentário de vocês, porque isso é muito importante. E mais uma vez agradeço aos que estão se inscrevendo, porque isso nos motiva e nos incentiva a tentar, pelo menos de um dia para outro, de 2 ou 2 dias, pensar alguma coisa que possa gerar conteúdo sério, comprometido, bem intencionado para a proposta do nosso canal. Abraço fraterno, beijo grande e até o próximo vídeo, viu, pessoal?